Bom, pessoal, vamos lá, ó, continuando, né? A gente comentou que o backup full, ele é base para os outros backups, correto? Toda vez, então, que eu faço um backup full na minha base de dados, o marcador desse backup ele vai mudar. Ou seja, aquele último backup que você tirou, ele começa a ser base, certo? Para os seus outros tipos de backup, o diferencial e o de log. Vamos supor que você tenha já o seu esquema todo montado de backup lá em agendamento, certinho na sua empresa. Legal. Só que no meio do dia você precisa tirar um backup full, sem desmontar o esquema que você já tem lá de agendamento, correto? Existe essa opção aqui, ó, copy only, então, que faz o quê? Com que o marcador não seja alterado, tá? Esse marcador é obviamente interno lá do SQL, a gente não consegue ver, mas a gente sabe que existe o quê? Marcação de determinado ponto que o backup foi feito, o backup full foi feito, correto? Então, se a gente coloca isso daqui com copy only na hora de a gente fazer o backup, a gente não muda a estrutura do marcador e o agendamento lá dos backups começam a agir como se nada tivesse acontecido, tá? Quando o backup de log de transação é executado, as transações que estiverem no backup feito são removidas do log de transação. Ocasionalmente, você precisa gerar um backup para criar um banco de dados para um ambiente de desenvolvimento ou testes. Isso daqui já seria um exemplo, né? Você quer que o conjunto de dados mais resistentes, mas não quer afetar o conjunto de backups do ambiente de produção. A opção Copy Only permite gerar um backup que pode ser utilizado para criar um ambiente de desenvolvimento ou teste, mas não afeta o estado do banco de dados, nem o conjunto de backups que está em produção. É essa parte, então, que o Copy Only ele vai entrar, né? Um backup de log de transação com a opção Copy Only não remove transações de log da transação. Um backup completo com a opção Copy Only não reinicia a página do mapa de alterações diferencial e, portanto, não tem nenhum impacto nos backups diferenciais. Ele continua sendo base para os demais backups, tá? Quando a gente tem, então, essa opção, né, que a gente tem esse cenário, então a gente faz o quê? Ó? Executa esse cara aqui. Ó. Tem um backup aqui, deixa eu só mudar. Adventure Works Full Copy Only, aqui é o nome do meu arquivo, tá? A diferença está aqui, ó, with Copy Only. Então é esse cara aqui que está falando, ó, não muda os marcadores que você já tem, continua do mesmo jeito. Você está tirando um backup no meio do dia, provavelmente você vai ter que executar esse cara aqui, justamente para ele não estragar, né, o seu esquema de backup. O backup em si não vai mudar em nada, vai ser um backup normal. A única coisa que não está sendo alterada são os marcadores lá do header, tá? Do backup, das páginas. Beleza. Existe aqui também backup de file group, né? Que é o que a gente já comentou nas aulas passadas aí, né? Embora backups completos capturem todas as páginas utilizadas um banco de dados inteiro, o backup completo de um banco de dados grande pode consumir quantidade significativa de espaço e tempo. Se você precisar reduzir o tempo de backup, você pode contar com o recurso de backup de grupo de arquivos, que permite ter como alvo parte de um banco de dados. Ou seja, se eu tenho a minha base de dados com file groups, é possível fazer backup somente do file group. Eu não preciso fazer backup, por exemplo, da minha base inteira. Tá? Backups de file group podem ser utilizados em conjunto com backups diferenciais e logs de transação para recuperar parte do banco de dados no caso de uma falha. Além disso, desde que você não precise restaurar o grupo de arquivos principal e esteja utilizando o SQL Enterprise, o banco poderá permanecer online e acessível para os aplicativos durante a operação de restauração. Aqui é muito difícil isso acontecer, né? Você tem lá os seus file groups certinhos criados na sua base, não sendo primário, que é o padrão, né, do SQL, e sendo o SQL Enterprise que você tenha, você deixa o banco restaurando online. É muito difícil acontecer, mas é uma possibilidade. Somente parte do banco de dados está sendo restaurada e fica offline. Na hora de fazer a restauração, então, do file group, somente aquela parte fica offline, o resto continua funcionando.
né? Aqui é um exemplo do quê? De criação de um banco de dados com file groups. A gente já viu isso daí, então é só copiar aqui, ó, executar o script, né? Lembrando, né, a gente está criando aqui, então, ó, um novo banco de dados, né? Temos aqui o nosso arquivo MDF, correto? O arquivo MDF, né, ó, ele é o primário por padrão. Dentro desse banco existe o file group FG secondary, ó. Dentro desse file group tem 2 arquivos físicos, correto? E depois a gente tem o quê? O nosso log de transação. Tá aqui, ó. Esse é um dos exemplos lá que a gente tem do quê? De banco de dados com file group. Tá? Então, use master, create. Legal. Se a gente vir aqui, ó, refresh, a gente começa a já dar uma olhada aqui nele, ó. Grupos de arquivo. Beleza? Criada a nossa base de dados. Ele tem o quê? Tem file group, tá? A gente vai fazer o quê? Colocar, né, uma tabela aí dentro dele. Criando uma tabela o quê? No FG secondary aqui, ó, justamente no arquivo de file groups que a gente acabou de criar. Tá? Executamos. Beleza. Agora aqui, ó, a gente simplesmente vai inserir alguns dados, só isso, ó, um while 1 igual a 1, só para a gente representar alguns dados aí nessa tabela. Beleza aí? Vamos parar, né, essa execução aqui, ó, né? Alt break para também. Agora a gente vai fazer o quê? Backup somente desse cara aí, do file group. Ó. Quando a gente quer utilizar essa opção, obviamente, precisaríamos fazer o backup completo antes disso, né? Para ficar certinho. Mas a gente só tem essa opção de fazer o quê? Ó? Um backup somente do file group FG secondary. Ó. Group igual a FG secondary, depois o nome do meu arquivo. Tá? Então, desse modo, temos lá nosso arquivo, ó, backup somente daquele cara. Então, esse daqui é um backup de file group. Ok? Obviamente, para recuperar isso daí, pessoal, não é um negócio tão fácil assim. Lembrando, né, os dados estão separados em file group, mas os seus dados é de um banco de dados no geral. Então, se isso daqui teve alteração de dados, é muito provável que você vai ter o quê? Problema na hora de restaurar em uma outra base. Vamos supor que você já tenha o quê? Dados não relacionados entre um e entre outro. Já vai dar conflito aqui. Tá? Então, tem algumas restrições. É possível fazer o que a gente fez aqui, ó, criamos só um backup do determinado file group. Tá? Mas, usualmente, é um pouco mais difícil disso acontecer. Tá? O tempo de backup, obviamente, é menor, o tamanho do backup em relação à sua base de dados é menor, né? Mas tem bastante restrição quando a gente utiliza esse tipo de backup aqui. Tá? Bom, o que mais que nós temos? Né? Backups parciais. Grupos de arquivos podem ser marcados como somente leitura. Então, é possível fazer com que parte do nosso banco de dados seja somente leitura. Um grupo de arquivos somente leitura não pode ter alterações feitas nos objetos nele armazenados. Naquele caso lá do file group secondary, a gente tem uma tabela lá dentro, não tem? Aquela tabela a gente pode colocar somente leitura, então. Como o objetivo de backups é capturar alterações para que você possa reconstruir um banco de dados no estado mais atual durante a operação de recuperação, o backup de grupo de arquivos que não podem mudar consome espaço de forma necessária dentro do backup. Para reduzir o tamanho do backup para apenas grupos de arquivos que podem mudar, você pode fazer um backup parcial. Backups parciais são feitos com a opção Read Write File Groups. Né? Então aqui, quando a gente já está tratando de file group, a gente pode travar algumas tabelas somente para leitura. A intenção é o quê? Se aquela tabela está travada somente para leitura, é sinal
que ela não tem modificação. É muito provável que você já tenha criado esse backup em algum lugar do tempo. Então, para que ele inclui uma tabela dentro de um backup somente leitura? Já que a intenção é gravar a movimentação de dados. Então, é essa a intenção daqui do backup parcial. Tá? Ele vai tentar fazer o quê? Tentar excluir justamente esses file groups, os objetos que estão nesses file groups somente leitura. Correto? Então, o seu tempo de backup fica menor ainda, né? Quando um backup parcial é executado no SQL Server, o SQL Server faz um backup do grupo de arquivos principal, de todos os grupos de arquivos de leitura e gravação, de todos os grupos de arquivos somente leitura, especificados explicitamente. Exemplo que a gente tem aqui, ó. Primeiro, a gente vai fazer a alteração, tá? Do nosso file group, secundário ali, ó. Isso daqui, pessoal, a gente poderia fazer no ambiente gráfico, tá? Mas está em script aí. Bom, aqui então, ó, eu estou pegando e fazendo com que o meu arquivos grupo, que é a minha base de dados, ela tenha uma parte aqui somente leitura, tá? Seria isso daqui, ó. Se a gente der um botão direito aqui, propriedades, File Groups, ó. Vocês estão vendo essa opção aqui, Read Only? Sim. O que acontece? Todas as tabelas, todos os objetos, na verdade, que estão dentro desse File Group aí, eles começam a o quê? A ser somente leitura. Tá? Eu não consigo mais fazer com que sejam alterados esses dados enquanto isso daqui estiver flegado. Correto? Bom, a gente vai fazer então essa alteração, só que em código aqui, ó. Use group, grupos de arquivo, tal, ó. A gente está alterando esse cara aqui para read only. Tá? Isso é executado no grupos de arquivo e isso é executado na tabela master. Beleza. Se a gente for dar um refresh aqui agora, botão direito e confirmar lá. Options, File Groups. Ó, ele acabou de ser alterado. Ok? Legal. Então quer dizer que aquela tabela que estava lá dentro desse File Group não tem como a gente mexer mais. A gente vai testar ela então. Ó. Insert into naquela tabela lá. Ó. Ele vai dar erro. Ó. Tá? Por quê? Porque agora ele foi marcado somente como leitura. Ele não consegue mais fazer a inserção desse cara aí. Ok? Isso daí é um dado, então, não dinâmico, é um dado estático, tá? Que vai ficar aí para um bom tempo, sem mexer, sem nada, tal. Legal. É possível, então, ó, fazer esse backup parcial aqui, ó. Né? Backup database, grupos de arquivo, read write file groups. É esse cara aqui, ó, que está falando, ó. Nesse banco de dados tem parte somente leituras e não considere somente esses caras somente leituras. Tá? Vai lá e vamos executar. Beleza. Vamos comparar ele com um banco de dados normal, né? Desse mesmo banco aqui, só que na opção full. Tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó. O banco de dados full, ele tem o quê? 3 megas. O nosso banco read-write ali, que a gente fez... Opa! O meu full aqui deu 26. O full deu 26? E o read-write deu 3. Ah, mas peraí, será que ele está com compactação? Eu acho que o meu full já era mal. Deixa eu ver, talvez... Não, ó.
Grupo arquivo underline full. Init format checksum stop on error. Grupo arquivos read write. Grupo arquivos read write tá aqui. Era para ele estar dando uma diferencinha assim, pequena, mas era, viu? O de vocês deu diferente? O meu deu 26 e 3. O dele deu 5 e 3. Cara, tá, aí tá estranho mesmo, hein? O seu full, ele tá com quanto? 3 megas? 5. E o read write, ele tá com... o seu tá certo. Era para ele ter dado uma diferença mesmo, do tamanho aqui. Eu não sei o porquê que o meu não deu, não. Fiz a inserção de valores. Talvez eu não tenha, sei lá, deixado o tempo maior ali naquela tabela, enfim. Vou tentar fazer de novo, ó. É que aqui... Não sei. Só que aqui eu acho que ele me ferrou, né? Grupo de arquivos read write. Ó, esse cara aqui ele fez 2 vezes. Deixa eu apagar ele. Vou tirar o full. Vou dar o executar. E depois esse cara. Até baixar. Só agora. Esse cara. Pessoal, aí eu teria que pegar e fazer com que aquele script lá rodasse mais, tá? Talvez o meu não tenha colocado aí, por isso que ele não deu uma diferença, não. Mas a intenção é fazer com que seja o quê? Excluídos os file groups somente leitura, tá? É essa a função que ele tem. Também não é tão utilizado, mas é possível ter aí como recurso. Ok? Esses são os backups parciais. Bom, corrupção de página. A partir do SQL 2005, né, a Microsoft ela colocou o quê? Uma capacidade de o SQL conseguir trabalhar com alguma quantidade de páginas aí, tá, corrompidas. Executando-se o comando abaixo, o SQL Server detecta páginas corrompidas e as coloca em quarentena. É um set que a gente precisa habilitar, esse set Page Verify Checksum. Tá? A gente vai ver mais para frente, na aula que vem, não da prova, né? Mas a parte de restauração disso daqui. A gente vai utilizar esse cara, inclusive. Tá? Geralmente, a corrupção de páginas é causada por componentes de hardware que falam especialmente controladoras e discos e unidades de disco. Tá? Então, quando eu tenho problema lá no meu hardware, é muito provável que o SQL grave informação corrompida dentro da nossa base de dados. Antes de uma falha, controladoras ou unidades de disco podem corromper páginas de dados realizando gravações incompletas. Quando o SQL Server grava uma página no disco, é calculada a soma para verificar a soma, né? Uma soma de verificação para a página. Então, quando a gente faz a habilitação da parte do checksum, é justamente essa parte que vai começar a ter o quê? Mais processamento. Tá? Quando você ativa a verificação, sempre que uma página é lida no SQL, é calculada uma nova soma de verificação e compara com a soma de verificação armazenada na página. Ou seja, né, se aquela soma, que é o que foi calculado, não for o mesmo valor que tem lá na página do cabeçalho lá, a sua página está corrompida. Ele vai fazer essa comparação. Embora páginas corrompidas possam ser colocadas em quarentena, o SQL Server tem um mecanismo de proteção para proteger o banco de dados de corrupção generalizada. Há um limite de 1000 páginas corrompidas no total de um banco. Quando você atinge essas 1000 páginas corrompidas, você tira o banco do ar e coloca em estado suspeito, para proteger os em maiores danos. Então,
Se você não está percebendo que a sua base de dados ela tem corrupção de página, pessoal, o SQL vai suportar até uma certa quantidade, que no caso são 1000. Passou de 1000, o seu banco de dados ele vai entrar em modo suspeito. Entrando em modo suspeito, ninguém consegue pegar e fazer o quê? Conectar nele. Tá? Aí você tem que ir lá, verificar se é possível estar fazendo a restauração das páginas. Se você tem backup, né, que não esteja corrompido justamente para fazer restauração, correto? Para poder trabalhar com isso daí. Bom, para se fazer uma verificação simplesmente se o seu banco de dados está ou não legal, quando você faz o que? Um backup, né? Vocês vão utilizar esse restore aqui, ó. Né? Restore verify only from disk e o nome do seu arquivo que você quer verificar. Tá? Esse cara, ele não restaura. Ele somente faz a verificação, ó, se o seu banco de dados ele é válido ou não. Se é válido, beleza, é sinal que o arquivo está consistente. Dá para fazer o quê? A restauração dele na boa. Né? Não estando válido, é sinal que aconteceu alguma coisa, provavelmente. Né? Corrupção do seu arquivo. Ou algumas páginas lá comprometidas. Tá? Restore a gente vai ver semana que vem, não vamos ver agora. O que mais que nós temos? Bom, essa parte era até a parte de verificação. Eu não vou passar isso daqui agora para vocês, tá? Mas isso daqui, a gente está fazendo backup através de arquivo, não estamos? C:/temp, tralá. É possível a gente fazer o que? Através de dispositivo, que é esse cara aqui, ó. A gente vai criar um dispositivo, tá? Um exec sp add amp device. A gente vai fazer com que esse caminho aqui, ó, seja válido, na verdade, né? Esse daqui é o caminho correto. Para depois a gente poder fazer o quê? Backup através do dispositivo, ó. Correto? Aonde o dispositivo estiver apontando, se for para arquivo, seu backup vai para arquivo. Se for para fita, seu backup vai para fita, e assim sucessivamente. A gente não vai fazer essa aula, a gente vai fazer a semana que vem, a aula que vem de aula. Tá? Quando a gente vê um pouco da parte de restore também, a gente só falou de backup, né? Mas existe a parte de restauração. Tudo bem aí, pessoal? Backup é um assunto chato. Vocês sabem por quê? Ninguém gosta de fazer. Mas é o ponto crucial para qualquer perda de dado. Não tem o que fazer. Quem é responsável pelo banco, geralmente é o cara que vai ter que ser responsável pelo backup. Tá? Se ele não tem estrutura, cara, o cara está perdido. Por quê? A vida da empresa está na sua mão. Está na sua base. Tá? Backup é legal também porque, né, se pegou fogo e você tem como restaurar, cara, você vai ser o cara eternamente lembrado pela sua empresa. Né? Você pode se transformar no mocinho ou no vilão, desde que você tenha o backup. A chance de você ser um vilão é grande. Se você não fizer um serviço bem feito, né, a chance de ser um vilão é grande. Você vai ser eternamente penalizado por não ter feito o backup da sua empresa. Né? Mas assim, não é um bicho de 7 cabeças, não. Dá para tranquilamente montar bons esquemas de backup, independente do banco de dados, seja Oracle, Postgres, SQL. É legal a gente ter mecanismos, certo, de validação desse backup. Por quê? Por mais que o SQL mostre lá que seu backup está verificado, tá? É importante de tempo em tempo você restaurar ele numa outra máquina e testar. Não adianta só fazer o backup se o restore não funcionar. Isso daí é uma das principais coisas também. Tá? O seu restore ele tem que estar pronto ali para funcionar. Então é por isso que a gente faz alguns mecanismos de teste justamente para forçar essa parte aí. É igual brigada de CIPA aí, não é? Você tem lá toda aquela parte de treinamento que os caras vão lá, falam para você e tal. Tem simulação de sirene, né? Na hora que der pau, fogo, meu, você tem que estar pronto pro negócio. Não adianta só ir lá na teoria, não. Certo? O backup é para isso daí. No treinamento sai todo mundo bonitinho andando, sem correr.
né? Não utilizando, Eu duvido que você vai mudar no final. não utilizando os elevadores, tudo, né? Como foi planejado. Na hora que pega o fogo, aí o bicho é outro. Beleza? Pois não. Virtual, Jordan, você passou pra gente. Você lembra qual era a senha dos usuários? Oracle, HR. Não vai Oracle. Ele deve ter travado, cara, assim. Tem que dar aquele alter user. Alter user, modifier.